exemplo do fair play. Não era obrigatório, ele poderia usar esse artifício, o erro do árbitro, mas ele não achou correto. Ele achou melhor fazer essa atitude aí. Vou passar, tá? Ó, nessa situação aqui, deixa eu dar um pause aqui. São dois lutadores que não lutam profissionalmente, amadores, ou seja, pelo esporte, por praticar o esporte. Sendo que olha só, tá escrito aqui, se preparou muito bem, que ele está de calção branco, e o outro que está de calção preto, ele não se preparou muito bem. Então, querendo ou não, tinha uma diferença nas próprias apresentações, né? Nas preparações, quer dizer. Só que não achou justo ganhar, no que era o de branco. Então, o que ele faz? Ele acaba desistindo. Quando você está nos jogos de lutas como esse, quando você bate 2 vezes no tatame ou no local que você está fazendo a competição, você demonstra que você está desistindo e automaticamente a vitória vai para o adversário. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele não achou correto fazer ganhar dessa forma, porque seria muito fácil. Ele viu que estava muito fácil, vocês vão ver no vídeo. E ele também viu que a questão que ele só iria machucar o colega de profissão, o atleta de profissão. Então ele atuou um fair play diferente, um pouco polêmico. Por quê? Porque nunca tinha se visto isso. Um adversário, né, que acaba desistindo da sua vitória que estava certa, porque ele não achava correto de estar o quê? Estar machucando o colega desnecessariamente, vamos dizer assim, né? Porque o colega não se preparou. Então, a gente tem que refletir em relação ao quê? Que será que teve excesso de fair play, de espírito esportivo nessa atitude? Né? Porque ele poderia vencer bem facilmente, mas ele achou melhor, né, praticar essa ação. Então, nem todo mundo entendeu, mas se você ver o vídeo até o final, você vai conseguir ver tudinho. Olha só. Olha aqui os dois competidores, tá? Não vejo a questão da violência, né, em relação a esse esporte, tá? A gente tem que levar em consideração a ação, tá bom? É um exemplo. Vai aparecer os competidores, o de branco e o calção preto. Ó, vou adiantar. Olha, ele está massacrando o colega, né, de preto, que não está conseguindo se segurar em pé. Então ele, para não machucar, olha o que ele faz. Olha a atitude dele. Desistiu para não machucar mais o colega, porque o juiz não faz isso. Ele não entende, ó. E poucos da plateia entendem a atitude dele. Porque o juiz não parava a luta. E vendo que o colega não tinha condições, ele não achou correto machucar ele. Não, nem ele, o adversário de calção preto, entende a atitude que ele tomou. Olha a plateia, alguns entendem, outros não, a atitude dele. Então, ele fez essa intervenção porque o próprio juiz não tomava essa decisão de acabar a luta, porque o colega não tinha mais como combate. Então, ele estava fazendo de tudo para não machucar, mas acaba machucando de qualquer forma, né? Por conta do esporte. Então, ele preferiu fazer esse gesto do que machucar o colega. Nessa situação aqui, mostra, não tem vídeo, não tem imagem, mas eu gostaria de relatar. Uma judoca búlgara, Ioana Damanov, não sei o que, ela decidiu adiar sua primeira luta porque a adversária dela era do Haiti, mas ela não conseguiu desembarcar do país dela a tempo para chegar no horário marcado da luta delas, entre elas duas. Então ela preferiu pedir para a organização
né, do evento, colocar a luta delas, né, um pouco mais para frente, né, atrasar um pouquinho. Por quê? Porque a colega dela, ela viu que não seria justo ganhar dessa forma da adversária. Ela preferia perder ou ganhar no evento e não usando outros artifícios. Então está mostrando pela regra, ela poderia se valer por isso, tá? Mas ela não achava correta, ela não achava, né, uma questão leal, uma questão honesta de fazer isso. Então, por essa atitude, ela ganhou também o prêmio Pierre de Coubertin World Fair Play. Ou seja, existe um comitê que ele dá o prêmio para as personalidades, igual como o brasileiro ganhou daquela medalha, né, nos Jogos Olímpicos, por causa do espírito esportivo, espírito olímpico, ela também ganhou. Então existe já um comitê relacionado a essas situações, tá bom? Então fica bem legal aqui, mostrando que não tem tempo para fazer isso, não precisa de competições grandes. Qualquer uma delas, né, Jogos Olímpicos da Juventude, tá? Não foi qualquer campeonato, ou na verdade não foi um campeonato que teve muita repercussão, mas a atitude dela colocou um brilho muito maior. E aqui está mostrando uma judoca, né, dois judocas. Nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, a judoca argentina Paula Pareco protagonizou uma cena de respeito, tolerância e humildade. Mesmo com a derrota na luta, olha como eu falei nas últimas aulas sobre a derrota, sobre a perda, né? Paula deu um intenso abraço na cubana Dayaris Mestre, reconhecendo a superioridade adversária. Como assim, professor? Como é que não é tão fácil isso? Não. Quando ocorre, né, a disputa, sempre tem um vencedor e um perdedor. O perdedor, nem todas as vezes, ele tem essa atitude de tolerância, de respeito, de humildade, de mostrar que realmente o adversário foi superior. E ela toma uma atitude muito diferente, né? Mostra o fair play dela. Veja o vídeo aqui, junto comigo. Vamos ver. Ahí está Laura Martinel pegándole un par de gritos. Vamos con el Golden Score. A ver quién se lleva la primera diferencia. Paula parece decidida y un poco más entera, pero nunca se sabe. Es un deporte extremadamente complejo, lleno de misterios. Campeona la cubana por un Wasari. Ganhou a cubana. Mestre que festeja con elocuencia ha logrado vencer a una favorita al podio olímpico, a la número 2 del mundo en la final. Agora vem Paula tuvo la iniciativa en gran parte del combate después de un muy buen comienzo de Mestre. Mestre parecía cansada y encontró en una contra la técnica ideal para encontrar esta victoria. Venceu e ela foi cumprimentar e ela deu um abraço muito forte, olha só. Vocês estão percebendo o fair play dela? Olha a alegria dela, mesmo na derrota. Olha o que ela faz. Ah, para quem não sabe, vou mostrar para vocês bem aqui. Bem aqui atrás, olha os chapulins. Ó, bem aqui atrás, se vocês forem ver de verde e amarelo, são os chapulins, são paraenses, tá? Eles sempre é um grupo paraense que sempre vai nos Jogos Olímpicos e sempre estão participando. Vou voltar um pouquinho para mostrar, fazer uma curiosidade aqui para vocês. Olha lá, eles também, ó, vendo. A atitude dela mostrou muito bem, não só fair play, e a plateia viu isso, então acabou festejando junto com ela. Agora, já imaginou você participar de uma competição e você sempre está em segundo lugar e tem um adversário que está na frente? E na reta final você vê que o seu adversário que está ganhando de você sempre na frente, ele foi muito digno de
conquistar aquele pódio, aquele primeiro lugar. E por conta de problemas na hora de desatenção, o atleta acabou perdendo, né, errando o trajeto. Então, nessa competição de cross country, que é uma corrida bem penosa, é uns lugares bem pesados de fazer, o espanhol ele ia vencer, ele estava em segundo lugar e ia vencer o queniano. E o que ele fez? Ele não achou justo vencer pelo erro do queniano, por ele estar desatento. Então ele fez o seguinte, ele ajudou, igual a aula passada, aquele vídeo do triatleta, e ele ajudou o colega a chegar, né, no local correto e sempre deixava o colega na frente. Então ele não achou justo, né, ele percebeu que por um erro bem pequeno, ele não ia deixar que o queniano perdesse. Então ele achou mais justo, mais correto praticar esse fair play. Veja o vídeo, ele empurrando ele para a direção correta e ele deixou o menino passar dele, vencer. Pode ver, olha só. E ele comenta muito. Ó. Esse aí é o Ivan Fernandes, um espanhol, tá? Olha o terreno como é. Faltando 30 metros, ó. Ele errou. Aí ele foi deixando o menino passar. Vai, segue. Que ele ia errando. E ele ajudou. Olha a gratidão dele aí. Então mostra que nós, numa competição, numa disputa, quando você tem um título, o objetivo seria vencer. É vencer, na verdade. Mas, como eu sempre estou falando desde a aula passada, como é que você vai vencer? Então, está mostrando aqui que a vitória dele, por vencendo por um erro do adversário, não ficaria muito bonito. Então ele preferiu fazer, né, tomar essa atitude de fair play do que fazer outro tipo, né, de atitude. Ele não era obrigatório, então ele acabou praticando fair play, ok, informal. Ele poderia se prevalecer das regras, né, que estava escrito que ganha quem chega primeiro. Se a pessoa errou, paciência para quem errou. Mas ele não achou o que? Ético, moral, legal, honesto ganhar dessa forma. Então ele praticou esse fair play. Então ele também era um caso, porque existem fair plays e fair plays. Como assim, professor? Talvez ele não tenha ganho a medalha do fair play por conta que apareceu uma outra atitude mais bonita que essa, né? Então a gente pode verificar que existem várias formas de fair play. Então essa nossa aula de fair play, tá? Vai ter mais outra aula para conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Que aí existe, a partir de agora, a gente viu que existe um comitê que foi falado aqui. Então a gente vai ler sobre quais são as regras desse comitê do fair play, para a gente também estar analisando isso nos Jogos Olímpicos. Então você que jogava e já praticava o fair play e não sabia o nome, que você estava praticando, agora você já sabe. A partir de hoje, a gente tem que ser o quê? Tem que estimular e praticar esse fair play mais do que nunca, porque agora você já sabe quais são as atitudes, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.